em nós é o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos sendo novamente transformados em imagem e semelhança de Deus. Então, essa obra regeneradora vem dele. Paulo fala isso para Timóteo, que o lavar regenerador, que a regeneração é uma obra que vem do Espírito Santo. Então, quando a gente vai à Bíblia, primeiro, nós não devemos ir à Bíblia para procurar erro nos outros, né? Nós devemos ir à Bíblia para encontrar os nossos próprios erros ali, sendo mencionados através da história de algum personagem, ou mencionado através, né, das instruções que Deus deu, que nós chamamos de lei, né, que não são só os 10 mandamentos, mas todas as instruções que Deus deu são chamadas de lei. Então é o Espírito Santo que vai impressionando a mente, é o Espírito Santo que vai gerando em nós essa palavra da verdade, e essa palavra da verdade vai nos transformando. Né? Ali para Tiago, a palavra da verdade não era a palavra escrita somente. Todo o contexto do livro vai dizer que por palavra da verdade ele está falando de Cristo. Que Cristo é a personificação da lei. Que Cristo é a personificação da divindade. Então é como se a Bíblia quisesse, o Espírito Santo quisesse mostrar o seguinte: Deus deu as instruções, ele disse o que você deveria fazer. Às vezes você não sabe como fazer, então olhe para Cristo, porque Cristo é esse ponto de referência. Então, é o Espírito Santo que vai desenvolvendo em nós de novo um caráter, imagem e semelhança do caráter de Deus. Isso pode acontecer, esse encontro com o Espírito Santo pode acontecer através das páginas da Bíblia? Pode e deve, se a nossa intenção ao ir à palavra é ter um encontro com Deus. E aqui a gente vê a importância do Espírito Santo. Ele inspirou para escrever a Bíblia, não é? Ele nos ilumina para entender a Bíblia. E ele agora, pastor Gilson, nos capacita para praticar o que está na palavra de Deus, não é? Aí a gente vê a importância do ministério do Espírito Santo, né? E por que muitas vezes esse ministério é suprimido, não é? Tentado ser colocado de lado, não é? Porque, eu repito, né? Ele inspirou, não é? Para que fosse escrito, ele iluminou, para entender, nos ilumina para entender, e agora ele vem dizer assim, olha, você pode ser praticante, não é? E eu estou aqui para ajudar você. E ele ainda faz esse elo, né, de nos conduzir a Cristo para que o novo nascimento se possibilite, se realize em nossa vida. Filipenses 2,13 é conhecido, né? Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, assim, quando o homem permite, Deus faz a obra dele, tanto no sentido de nos despertar para si, quanto no sentido de nos capacitar a viver aquilo que é a proposta dele para a nossa vida. Eu gosto de dizer que Deus realmente espera de nós santidade, não é? Mas santidade muito mais do que ser aquilo que Deus espera de nós, é aquilo que Deus oferece a nós. Faz por nós. Porque se dependesse da gente, se Deus fosse exigir santidade da gente por nós mesmos, ora, Ele estaria exigindo algo impossível. Porque, como o pastor disse, nossa inclinação não é para obedecer, não é? Pelo contrário, é para o lado ruim, é para o lado pecaminoso. Isso está no nosso DNA, está no nosso sangue, né? Nós já nascemos com a natureza, infelizmente, propensa para o mal, para o pecado, com a mente que facilmente se vicia no pecado. Então, mas quando a gente permite que o Espírito Santo nos converta e nos leve a Cristo, o Espírito é que nos capacita a viver em santidade. Então, santidade é mais do que aquilo que Deus exige. É, na verdade, aquilo que Deus oferece. E a gente vive essa santidade quando a gente decide em nosso coração a estar junto daquele que é santo. Aí pronto, a gente está abrindo a porta para que o Espírito Santo atue, e ele atua e a nossa vitória vem do Senhor. Nós estamos estudando essa parte, né, a última parte do nosso guia de estudos, né, desse trimestre, dessa temporada, que é justamente Vivendo pela Palavra de Deus. A gente começou aqui na nossa introdução a falar da importância do Espírito Santo, né, para que a gente consiga cumprir, para que a gente consiga obedecer e mais, e ter alegria ainda ao obedecer. A gente vai para um breve intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar um pouquinho sobre como é que Jesus também ensinou para a gente a prática da palavra, né? A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia. Eu queria voltar agora, antes de voltar aqui com os nossos amigos que brilhantemente estão aqui nos ajudando a entender melhor todo o contexto, né, do nosso guia de estudos, oferecer para você um curso bíblico, Descobertas Bíblicas. Você pode aprender muito mais a respeito da Bíblia, você pode se aprofundar no conhecimento bíblico, estudando de forma sistemática os assuntos, não é? Entre no nosso site www.biblia.com.br, você pode baixar o curso, você pode também
pedir os cursos bíblicos que aí estão no nosso site e você vai receber na sua casa e então vai, com a sua Bíblia, estudar um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que nós temos materiais aqui que vão ajudar muito você nesse processo de compreensão da Palavra de Deus. Afinal de contas, a gente está nessa temporada falando do estudo da Bíblia, da importância dele e da necessidade dele também nos momentos que nós estamos vivendo. Bom, a gente está terminando a nossa temporada, né? Nós estamos aqui com a Maiara e o pastor Gilson Brito, falando justamente sobre a prática de tudo isso, né? Parece, Maiara, em Lucas capítulo 4, a gente tem um texto, e você até mencionou esse texto, se eu não me engano, na semana passada. Jesus, ele usou as Escrituras, mas aí tinha um outro personagem, né, que estava perto de Jesus, aí, que a gente conhece bem, que era Satanás, que ele usou as Escrituras também, né? Exato. É importante usar as Escrituras, mas parece que tem algumas pessoas que usam. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse episódio é super interessante, né? Eu li na outra vez, eu li Mateus capítulo 4, que seria o texto similar, né, ou paralelo a esse aqui, que está falando da mesma referência. Ali Jesus está no deserto, né, ele, depois de ter sido batizado, o texto diz que ele era cheio do Espírito, que era o Espírito que guiava a vida dele, né, e aí ele passou 40 dias sofrendo tentações, pelo menos é isso que Lucas informa, né, e o diabo tentando ele ali constantemente. E aí chegou um momento da narrativa ali que a Bíblia mostra que para se defender das tentações, Cristo ele usa a palavra de Deus, ele menciona, né, está escrito, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E na outra tentação que Jesus sofreu, é mencionado que o próprio diabo usa as Escrituras para tentar Jesus ao pecado. E aí Jesus responde a ele dizendo que, né, Deus não deveria ser tentado. Enfim, não dá tempo de estudar o contexto das tentações, que são muito profundos, mas a gente aprende algumas coisas aqui. Às vezes nós podemos estar usando a Bíblia para fazer com que as pessoas pequem. Porque a intenção do diabo, o uso que o diabo fez da Bíblia ali, era para levar Jesus ao pecado. Era para convencer Jesus que, pelo fato dele ser um filho de Deus, a decisão que ele tomasse ali no momento daquela tentação não seria pecado, porque Deus não permitiria que nenhum mal acontecesse com ele. Então você veja, existem formas de interpretação, existem formas de ensino bíblico que podem ser presunçosos e que, ao invés de tirar a pessoa do pecado, né, alimenta a pessoa a continuar vivendo em pecado e com a bênção de Deus. A impressão que a gente tem aqui é que Jesus, no momento da tentação, no momento da complicação que apareceu para ele usa as Escrituras e Satanás usa de forma indevida, né? Sim, tendenciosa. Tendenciosa, sim, ele foi né? tendencioso. Isso. Agora, pastor Gilson, parece também... Você ia dizer algo? Eu só ia dizer que isso fica, assim, evidente que não basta conhecer as Escrituras, porque o diabo certamente conhece mais do que a maioria dos cristãos, né? Mas ele conhece, porém não se rende, não se submete. Ele não é transformado pelo conhecimento das Escrituras exatamente porque não existe uma atitude de submissão, de humildade, de disposição de ser moldado, né? Então não basta ter esse conhecimento. E enquanto a Maiara falava, pastor, eu pensei aqui no fato de que, assim como o inimigo usou as Escrituras, assim, tirando do contexto, distorcendo a palavra com seus propósitos maldosos, nós também corremos o risco de fazer isso. E, aliás, eu abri aqui a minha Bíblia em Mateus 7, também Sermão do Monte, onde Jesus faz uma séria advertência nesse sentido, pastor. Vou ler aqui, tá? É Mateus 7, a partir do verso 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não basta você conhecer e nem mesmo até orar, né? Se você não está disposto a fazer a vontade de Deus. Aí ele vai e diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me. E aqui a gente entende com a referência ao dia final, né? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Essas pessoas que profetizavam, que expeliam demônios, que faziam milagres, ora, certamente elas citavam as Escrituras, até porque Jesus diz que eles faziam tudo isso aqui em nome dele, não é? Só que elas não faziam, não pregavam certamente com sinceridade. Elas próprias não conheciam a Deus no sentido de ter uma experiência com Deus. Elas usavam as Escrituras com seus propósitos egoístas.
Então, isso aqui é uma tremenda advertência para nós, assim como o diabo, né? Usou maldosamente as Escrituras, nós também corremos o risco de fazer isso se a gente não tem uma atitude de disposição de viver segundo a vontade do Senhor. Esse próprio texto de Lucas ele é interessante porque demonstra que nem todo tipo de jejum e oração é resposta do céu. Se você jejuou e orou, Jesus jejuou e orou 40 dias, quem apareceu para ele foi o diabo. E apareceu com a palavra para levá-lo para longe do Pai. Então, assim, às vezes a gente ora, a gente jejua, a gente pede as coisas, a gente vai à Bíblia em busca de uma resposta. Por incrível que pareça, essa resposta pode não ser vinda de Deus. Como é que eu sei que uma resposta é vinda de Deus? O Espírito Santo não negocia com seus valores, seus princípios. E até eu acrescentaria aqui, já que Maiara tocou nesse ponto, eu diria assim que a realização de milagres em si não é uma evidência conclusiva de que o Espírito de Deus está em atuação. A grande prova da atuação do Espírito de Deus é o maior milagre de todos, que é uma vida transformada, né? Onde o pecador ele passa a viver segundo a vontade de Deus, ele passa a viver em santidade. Essa sim é uma evidência assim incontestável, inequívoca da atuação do Espírito Santo. E a gente está estudando aqui justamente isso, né, de que o Espírito Santo ele nos transforma. A gente aprende com Jesus e a gente imita, né, a Jesus e o nosso caráter é transformado à semelhança do caráter dele. Muito bem. Nessa parte de terça-feira, a gente encontra também nas Escrituras uma aparente contradição, Maiara, entre Jesus e as Escrituras, né? Em Mateus capítulo 5, no verso 43, Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito. E aí ele menciona: eu, porém, vos digo. Será que Jesus ele contradisse as Escrituras? Será que ele estava dando uma nova interpretação, uma nova verdade para as Escrituras? Como é que a gente pode entender isso daí? É interessante porque, por exemplo, no Novo Testamento, quando você tem Jesus, ou até mesmo o escritor do livro ou da carta, enfim, quando ele vai fazer uma citação da Escritura, existem algumas maneiras que os escritores do Novo Testamento se relacionaram, por exemplo, com as Escrituras do Antigo Testamento. Então, por exemplo, você tem citações, você tem aplicações, né, que você encontra, e você também tem alusões. Então, por exemplo, sempre, quase sempre que um autor vai fazer uma citação, ele menciona, está escrito, né, ou conforme disse profeta tal. Então, ele está fazendo uma citação. Aqui, quando a gente pega Jesus falando isso, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, na verdade, o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer uma contraposição das Escrituras com a tradição. Porque vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ele está se referindo à